Olá meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, sou nutricionista e no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre o intestino e a obesidade. Que relação será que tem o do intestino com o ganho de peso, né? Ou ele não favorece a perda de peso? O que acontece? Será que se eu não tiver o intestino funcionando direitinho, isso vai interferir no processo do emagrecimento? Ou eu posso ganhar peso se meu intestino não estiver funcionando direitinho? Tem alguma relação? Eu vou dizer para vocês que tem uma relação sim. Eu vou explicar logo mais nesse vídeo qual é essa relação, o porquê que se a gente não cuidar do nosso intestino, a gente pode ganhar peso e também a gente pode dificultar a nossa perda de peso, tá? Mas antes de entrar mais fundo, né, nesse nosso tema, eu queria convidar você que ainda não é inscrita no nosso canal para se inscrever, para deixar o sininho aí ativo, né, para que receba as nossas novidades, os nossos novos vídeos. E a gente está sempre aqui falando para você, mulher, que gostaria de perder peso ou que sofre com a menopausa, né, com celulite e vários problemas, né, várias queixas que nós mulheres temos. E aí, dentro dessas queixas, a gente tem a relação com a alimentação, né? O que a alimentação pode te ajudar nesse sentido. E hoje, especificamente, a gente vai falar do intestino, né? Então, no nosso canal tem vários vídeos relacionados à alimentação, à nutrição, à saúde. Nas nossas páginas do Facebook e do Instagram também, né? Tem muitos posts, muitas informações, tanto para obesidade, quanto para constipação, para a TPM, né? Então tem vários vídeos aí bem interessantes para você e dá uma olhadinha lá, deixa a sua sugestão, as suas dúvidas, tá bom? Mas então vamos lá para o nosso tema de hoje, que é o intestino, né? O intestino e o emagrecimento, ou o intestino e o sobrepeso, a obesidade. Então, vocês já devem ter escutado em algum momento alguém falar que o nosso organismo, né, ele tem um grande número de bactérias, né? Então, além das células, de muitas células, a gente tem um grande número de micróbios, né? Ou de bactérias, de micro-organismos, como vocês preferirem chamá-los. E por que a gente precisa desses bichinhos aí, desses micróbios todos? Né? Qual que é a importância, qual que é a relevância deles para o nosso organismo? Eu posso não ter bactérias? Eu posso eliminar todas as bactérias? Então vamos lá. Por que a gente precisa delas? Uma das coisas que as bactérias, né, que esses micro-organismos nos ajudam liberar, né, eliminar as toxinas, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma detoxificação do corpo, eu preciso que meu intestino funcione bem, que esteja cheio de bactérias boas para que faça essa detox muito bem feita, né? Quais são as substâncias que podem estar no nosso organismo aí que estão causando mal, que precisa ser eliminada, que causam a intoxicação, né? E precisam fazer uma detox, uma detoxificação do organismo. Desde a poluição do ar, né? Vários poluentes que a gente entra em contato todos os dias, medicamentos, né? Então quem faz uso de medicação aí constantemente precisa fazer a detoxificação do organismo, né? Então a gente tem muitas substâncias que poluem, que intoxicam, né? O álcool, por exemplo. Então tem muita coisa aí que vai causar a intoxicação do organismo. E aí a gente precisa fazer o quê? Eliminar. Então as bactérias, elas estão ali para fazer isso também, né? E além da detoxificação, o que mais que as bactérias fazem no nosso corpo? As bactérias, elas ajudam a fermentar as fibras e deixar o meio mais ácido. Então, quando o meio lá no nosso intestino ele está mais ácido, ele facilita a absorção dos nutrientes, tá? Então, o nosso pH ele tem que estar controlado, né? E as bactérias ajudam a fazer isso também.
Além disso, eles têm relação também com a produção de vitaminas, vitaminas do complexo B, vitamina K. Vocês estão vendo quanto o nosso intestino é importante, né? Nosso intestino é muito importante. E aí a gente pensa, o que faz o nosso intestino funcionar? Por que eu preciso, né, do intestino funcionando bem? Eu já esclareci por conta de todas essas funções que a gente precisa que eles façam para que o nosso organismo funcione direitinho, mas as bactérias também, elas estão ali a gente chama de simbiose, né? Elas nos fornecem, nos ajudam em algumas coisas e nós damos o alimento e o local para elas sobreviverem, né? Então a gente vive numa simbiose, tá? Então, quando isso começa a descontrolar, aí o bicho pega. É aí que acontece o problema. Então, enquanto a gente tá vivendo numa boa, ela me dando o que eu preciso e eu dando para ela o que ela precisa, então a gente vive bem, tá tudo certo. Quando começa o descontrole, quando começa a gerar mais bactérias ruins do que bactérias boas, porque a gente tem as duas, né? Então a gente tem as bactérias que são boas e as bactérias que são ruins. E aí, as bactérias que são ruins, se elas ficarem em maior quantidade no nosso corpo, elas vão começar a trazer problemas para nossa saúde geral, tá? Não só para o intestino, mas como a saúde geral do nosso organismo, tá? Então, como que eu sei que esse intestino ele tá saudável ou ele não tá saudável, né? Eu preciso fazer exame? Qual que é a forma de entender esse intestino? Primeiro, através somente de uma observação simples em casa, a gente consegue visualizar se esse intestino ele tá saudável ou não. Então, quando a gente fala, até no consultório, né, eu falo para as minhas pacientes, eu falo, vocês precisam observar as fezes, o cocô, né? E tem gente que se sente tão constrangida com isso, né? É uma relação tão íntima da gente, o nosso momento no banheiro, né? As fezes e tal, que as pessoas sentem constrangidas. Mas isso é muito importante que vocês consigam observar essas fezes, que vocês consigam perceber algumas alterações para que se adiantem e façam um tratamento antes que o problema se agrave, né? Então existem muitos problemas relacionados ao mau funcionamento do intestino, mas coisas simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia é observar, por exemplo, a coloração das fezes, né? O meu cocô tá saindo mais clarinho ou tá saindo muito escuro, né? Tá com presença de sangue, tá com presença de muco, ele tá com formato todo quebradinho, né? Ou ele tá saindo em bolinha. Então, tudo isso pode indicar se o meu intestino tá saudável ou não, tá? Então, quando a gente fica observando as fezes, quando a gente consegue perceber as modificações no nosso corpo, né? As modificações do nosso corpo, e aí as fezes, tanto fezes quanto urina, tá, gente? É um sinal que o nosso corpo não tá tão legal. E principalmente que a nossa alimentação não tá adequada. Então, quando a gente tem, por exemplo, odor forte, as fezes muito endurecidas, ou elas partidinhas, né? Assim, isso é um indicativo que a alimentação pode estar contribuindo muito para que o seu intestino não esteja funcionando bem, né? Então, a gente precisa primeiro observar, ver o que está acontecendo ali, né? Ver esses sinais aí nas nossas fezes e aí a gente trabalhar com a alimentação, tá? Mas por que eu tô falando tanto do bom funcionamento do intestino? O que isso tem a ver com a perda de peso, com a obesidade, né? O que acontece? Quando a gente tem um desequilíbrio na nossa flora intestinal, quando a gente tem um número de bactérias
ruins muito maior do que o número de bactérias boas, né, o nosso intestino, ele começa a liberar uma substância chamada LPL, tá? Essa substância é como se fosse uma toxina, certo? Só que essa LPL, ela faz tanto estrago no nosso organismo, e um deles é se ligar aos receptores de insulina. Elas fazem com que a gente tenha resistência à insulina. Então, olha só, o intestino estando associado até com a pré-diabetes, né? Ou com a diabetes. Olha o quão importante é o funcionamento do nosso intestino, né? Então, essa substância que eu falei para vocês, essa LPL, né? Essa toxina que a gente coloca como toxina para facilitar o entendimento, essa LPL, ela faz com que os receptores, né, os receptores de insulina, na verdade, elas inflamam, né? É uma resposta inflamatória que se tem quando tem um aumento dessa LPL. Então a gente começa a ter muita inflamação. Elas estimulam o processo inflamatório. Então, quando ela se liga no receptor, ela estimula a inflamação, né? E aí causa uma resistência à insulina quando tem esse processo inflamatório, né? Ali naquelas células específicas, tá? Então aí o que acontece? A gente tem resistência à insulina, dificulta, né, a absorção do açúcar, e aí pode se desenvolver uma pré-diabetes, tá? Então, uma das coisas que essa LPL faz é a resistência à insulina. Outra coisa que essa LPL pode fazer é ativar, né, ali a inflamação nas nossas células produtoras de gordura, nos nossos adipócitos, né, que é as nossas células ali das gordurinhas. Então, quando ela inflama ali, né, ela ativa a inflamação, ela ativa a produção de mais células gordurosas, né? E aí tá a relação do intestino com a obesidade, né? Então, qual que é a relação? O desequilíbrio, quando a gente tem um desequilíbrio dessas bactérias boas e ruins, a gente desequilibrou a nossa flora intestinal, a gente desequilibrou ali dentro do nosso corpo a quantidade de bactérias ruins e bactérias boas, e as bactérias ruins estão em grande quantidade, elas ativam a LPL, e a LPL inflama as nossas células responsáveis pela produção ali de gordura, elas induzem as células a produzir mais células gordurosas, tá? Então, isso faz o quê? Com que o nosso corpo produza mais gordura. Se produz mais gordura, eu posso ter ganho de peso. E aí, a resposta do nosso vídeo, que é a questão da relação do intestino com o ganho de peso, tá? Mas, o que eu posso fazer com relação à alimentação, né? Quais são os alimentos que podem ajudar a diminuir esse problema, que podem evitar que o meu intestino fique assim, né? Fique doente, fique com mais células. A gente chama de disbiose, tá, gente? Mais células, esse desequilíbrio todo entre as células, entre as bactérias, né? Ruins e boas, né? Quando a gente tem uma produção muito maior aí de bactérias ruins e poucas bactérias boas, né? Esse desequilíbrio a gente chama de disbiose, tá? E aí, tendo isso, a gente tem as complicações que eu falei pra vocês. Mas o que eu posso fazer então? Como que eu posso contribuir com relação à minha alimentação para que eu melhore esse quadro? Primeira coisa, água. Intestino, para funcionar bem, precisa de água. E é água, gente. Não é refrigerante, não é suco, não é chá, é água, tá? Então, quando a gente tem consumo de água suficiente, a gente hidrata as nossas fezes, né? Deixa as fezes mais
moles, né? Então, numa consistência pastosa, né? Na consistência normal, tá? A consistência pastosa. E aí a gente facilita, hidrata bem, né? Traz uma hidratação boa ali pro intestino e ele funciona melhor. Além disso, a gente tem também as fibras, né? Que fibra que é essa? É fibra que eu compro? Eu preciso comprar fibra para colocar na minha alimentação? Não, gente, não precisa comprar fibra nenhuma. As fibras dos alimentos. Então, eu tenho naturalmente vários tipos de fibras nos meus alimentos, tanto fibras solúveis quanto fibras insolúveis, que ajudam o bom funcionamento do meu intestino. Então, as fibras que estão, por exemplo, nas cascas, nos talos, nas sementes, todas essas fibras, elas ajudam a formar ali o bolo fecal, né? Então, as fibras, elas são importantíssimas. Lembra que eu falei no começo que as bactérias fermentam as fibras lá e causam e criam ali um ambiente mais ácido, propiciando a absorção melhor dos nutrientes e tudo mais? Então, olha como é importante o consumo de fibras. E é fibra todo dia. Seu intestino, ele precisa funcionar todos os dias. Ah, mas meu intestino funciona bem. Ele funciona 2 vezes na semana. Não, ele não funciona bem, né? Então, o intestino, ele precisa, pra ele fazer tudo que ele, todas aqueles itens que eu falei lá no começo, né? Desde produção de vitaminas, desde a acidificação do meio, expulsar, né, as toxinas, eliminar essas toxinas. A gente precisa que o intestino faça isso todos os dias. Até porque a gente tem poluentes todos os dias no nosso corpo. Então não adianta falar que eu vou fazer, sabe aquela história da detox? Vou fazer a detox hoje, né? Então uma vez por semana eu faço detox. Não, gente, não vai funcionar. Meu corpo precisa de detoxificação todos os dias. Ele precisa de detox todos os dias, né? Então não é só um suco que vai ajudar o meu intestino a funcionar bem. Não é só um suco de couve com maracujá, colocam couve, maracujá geralmente e fibras, né? Batendo de manhã e tomando aquilo ali, né? Ou a água de coco, água de coco, colocam muito água de coco, maçã verde, pepino e espinafre, né? Então essa misturinha é ótimo, pode fazer, pode tomar, é ótimo, é recomendado que a gente tome uma vez por dia, né? Alimentos e sucos que ajudam a fazer a detoxificação do nosso organismo. Mas não é isso, não é só isso que faz o nosso intestino funcionar bem. A gente tem que entender que o nosso intestino, para ele funcionar direito, a gente precisa de alimentação adequada, e alimentação adequada todos os dias, substâncias que vão nutrir esse intestino todos os dias, água em quantidade suficiente todos os dias, atividade física, né? É importantíssimo para o bom funcionamento do intestino, é uma das coisas que ajudam muito quem tem constipação frequente, né? Sabe aquelas pessoas que falam, eu faço só uma vez na semana, 2 vezes na semana, quando eu vou no banheiro, aquele sacrifício, sangra, dói, né? Então, essas pessoas, elas precisam fazer atividade física. Quando a gente faz atividade física, a gente estimula a peristalse, né? Que a gente fala os movimentos do intestino, né? E as pessoas que tomam muito laxante, que tomaram por anos, né, essas medicações para o intestino, as chances dela desenvolverem constipação, problema intestinal, são muito grandes, né? Porque durante muito tempo não permitiram que o intestino funcionasse naturalmente, né? Sempre deram um estimulante para que ele funcione. Então, é aquela história, eu falo para os meus pacientes, o intestino ficou preguiçoso. Então você tem que falar para ele, vamos acordar, né? Tá na hora de trabalhar, eu quero que você comece a funcionar melhor. Então, para que ele funcione bem, eu preciso dar os estímulos, né? E dar os estímulos, como eu dei exemplos da água, das fibras, por exemplo, né? É uma forma de estimular o nosso intestino e fazer com que ele movimente ali para que ele funcione bem.
Outra coisa também interessante para o bom funcionamento do intestino são os probióticos, né? Então consumir, mas eu preciso comprar e tal. Não, gente, a gente tem iogurtes, né? No iogurte a gente tem probiótico também, leite fermentado também tem probiótico, né? Então a gente tem probióticos, a gente tem o kefir, a kombucha, o kombucha, como vocês preferirem falar, também é uma forma de probiótico excelente, né? E consumir isso com frequência, não é consumir uma vez ou outra. Então isso precisa estar no nosso dia a dia constantemente. Então o nosso intestino precisa funcionar todos os dias e de forma tranquila, tá? Se você vai no banheiro e você tá sentindo um odor muito forte, se você percebe que ele está com sangue, as fezes estão mais escuras, né? Ou as fezes estão muito claras, ou tá partido, né? Então, qualquer alteração que tenha, que não é tranquilo para você, que foi um sofrimento ir no banheiro, não tá dentro da normalidade, tá? Às vezes a gente trata como normalidade porque a vida inteira foi assim, a vida inteira você teve o intestino assim, isso não é normal, tá? De alguma forma o teu corpo tá sendo prejudicado por isso, porque o intestino não tá funcionando direitinho, tá? O que pode acontecer, o que pode causar também problema no meu intestino, né? O que pode fazer com que as minhas bactérias ruins aumentem, né? E as bactérias boas diminuam. O que pode causar isso também é a ingestão constante de antibiótico, né? Quando a gente ingere antibiótico, né, com frequência, às vezes vários meses, né, você consumiu antibiótico, isso faz com que o nosso corpo tenha um aumento também, uma desbiose, um aumento dessas bactérias ruins e a diminuição das bactérias boas, e aí pode causar problemas no intestino, tá? E o nosso intestino, os problemas intestinais, gente, não é só a questão da constipação, não é só a questão da obesidade, da diabetes, né, como eu falei anteriormente, mas tem muitos estudos comprovando que quando o intestino não funciona bem, quando cronicamente esse intestino ele é agredido ou ele tem um mau funcionamento, né, ele pode desenvolver câncer de colo, ele pode desenvolver doenças, alergias, por exemplo, alergias alimentares, né, doença do intestino irritável, doença de Crohn. Então, assim, inúmeras doenças, elas podem acontecer, o intestino, quando não funciona direito, ele pode trazer, né, essas doenças com maior frequência, com maior, talvez uma maior velocidade, né, que a gente fala, às vezes a pessoa ela tem uma predisposição, né, genética ou a forma de vida dela não é tão saudável, né, ela fuma, por exemplo, ingere bebida alcoólica em grande quantidade, isso também facilita, né? A gente sabe que hoje o estilo de vida, a gente precisa ter um estilo de vida que case, né, com todas as boas coisas que a gente faz para que a gente não desenvolva doenças. Eu tô falando disso por quê? Porque a gente sempre fala que a doença é genética ou a doença tinha que acontecer, qualquer coisa parecida, né? Mas que muitas vezes a gente tem no gene, né? Aquela probabilidade de desenvolver a doença. Mas o meio pode facilitar, pode dificultar, pode fazer com que não aconteça aquela doença não exista, né? Que a gente não desenvolva aquela doença. Então, muitas vezes a gente fica preso à questão genética, né? Eu vejo muitas pessoas no consultório falando de, mas eu tenho um gene que favorece o ganho de peso, a obesidade, por isso eu sou gorda, e por isso eu tô com obesidade, por isso eu tô com sobrepeso, e etc, etc. Gente, você pode ter o gene, mas a forma como você vive o seu estilo de vida é quem vai comandar de fato se aquilo vai acontecer ou não, né? Se aquela doença vai se instalar ou não. O que
o que manda mais do que a genética em si, né? Só o gene ali, é o estilo de vida, o teu ambiente, a forma como você lida com o teu corpo, a forma como você come, a forma como você vive o seu estresse, como que eu posso dizer para ser mais fácil? Lida com o seu estresse, né? Então, quando a gente lida bem com o estresse, as chances também de desenvolver doenças são muito menores. Quando você vive estressada, né? Não lida bem com esse estresse, não tem jeito, né? Você vai favorecer o aparecimento de doenças. Então, quanto mais estresse a gente gera para o corpo, mais o corpo pode trazer as doenças, tá? Mais fácil é para o corpo desenvolver as doenças. Outra questão também, que é muito importante, tanto para o intestino quanto para todas as outras doenças, é o sono, né? E aí a gente vive uma vida estressada, uma vida corrida, né? E aí a gente não dorme bem. E aí quando não dorme bem também, o intestino não funciona bem. E aí vai gerar também esse desequilíbrio na microbiota, tá? Então, assim, vocês estão vendo como é um conjunto? Então, se eu fumo, se eu bebo, se eu sou sedentário, se eu não tenho uma boa alimentação, isso tudo, se eu consumo muita medicação, isso tudo vai favorecer as doenças do intestino, vai favorecer com que a sua microbiota não fique equilibrada, né? Causa esse desequilíbrio aí na sua microbiota, né? Na flora intestinal, como você preferir chamar. Então, se causou um desequilíbrio, a probabilidade de você ter um problema, né, de saúde, seja uma constipação, seja uma alergia, são maiores. Então, muitas pessoas às vezes falam assim, eu não tinha nenhuma alergia, ou eu desenvolvi alergia ao leite, né? Agora eu tenho, antes eu comia bolo, comia de tudo e não passava mal. E agora eu desenvolvi, né, a intolerância ao glúten ou a intolerância à lactose, né? Isso pode ser, né, pode vir devido a todos esses aspectos que eu falei, a um sono de má qualidade, ao estresse excessivo, ao sedentarismo, à má alimentação, ao uso de álcool excessivamente, ao fumo. Então, tudo isso contribui para desencadear essas alergias ou intolerâncias também. Então, às vezes, essa intolerância ela veio não porque você tinha o gene ou não porque você já tinha essa doença e tal, ou então às vezes tinha também o gene, só que se você trabalha, né, tem uma alimentação mais adequada, tem estilo de vida mais saudável, você não desenvolve. Agora, quando você não tem um estilo de vida saudável, né, tem todos os comportamentos aí, né, que a gente fala que facilita o desenvolvimento de doenças, aí sim também vai vir a alergia, porque você não está contribuindo com o teu corpo, né, você está fazendo de tudo para que esse gene que tinha ali, que era provável, né, desenvolver uma doença, ele vai desenvolver porque todo seu estilo de vida não tá legal, né? Então, prestar atenção nos detalhes, pessoal. Então, assim, às vezes a gente acha que uma doença é só relacionada a vírus, a bactérias, ou só alimentação, né? Mas não, na verdade a doença ela é consequência de tudo que você faz, né? Então, muitas vezes a gente cuida bem da alimentação, faz atividade física, mas abusa no álcool e fuma. Então, eu também não tô tendo um estilo de vida saudável. Então, vai favorecer o desenvolvimento de doenças, né? Então, a gente precisa trabalhar com todos os aspectos da saúde, né? Para que você não desenvolva as doenças, tanto em doença do intestino quanto qualquer outra doença, né? Então, se a gente trabalha com questão de estilo de vida, de qualidade de vida mesmo, a gente vai afastar as doenças mesmo que tenha o gene determinante lá que fala lá que você pode desenvolver um câncer ou uma alergia, tá?
Então, pessoal, vamos lá. Vamos recapitular. O que é importante para o intestino, tá? O que é importante para o bom funcionamento do intestino? O que vocês vão passar a fazer agora para esse intestino funcionar direitinho? Primeiro, tomar água em grande quantidade. Então, quanto é essa grande quantidade? Pelo menos mais de 2 litros, tá? E aí eu tô falando de água, né? Lembrar que não é refrigerante, não é chá, é água. Fazer o consumo de frutas e verduras, principalmente se a gente consumir os crus, né? A gente vai ter a fonte de fibra que vai ajudar aí a formação do bolo fecal. Então, fonte de fibra, de frutas e verduras, sementes, talinhos, tá? Isso tudo vai ajudar também. Gorduras boas, então a gente precisa consumir gordura boa para ajudar o nosso intestino a funcionar direitinho, tá? Então gordura de castanha, as gorduras das castanhas, o azeite, por exemplo, de gergelim, de azeite de oliva, extra virgem, tá? São a gordura do abacate, então são gorduras boas para ajudar o teu intestino a funcionar bem. Os probióticos também, então a gente tem o kefir lá, os iogurtes, né? E aí você pode fazer em casa o iogurte para ele ser mais saudável ainda, né? Faz o iogurte em casa, que aí você vai auxiliando aí, trazendo mais os lactobacilos, né? E os probióticos, claro que respeitando o teu corpo. Tem pessoas que têm intolerância à lactose, que não tolera bem o leite, aí quando consome o iogurte também não é legal, e aí então não vai ajudar o intestino, né? Se você tolera bem, se você consome leite, não tem nada. Se você não tem nenhuma intolerância, não tem nenhuma alergia, né? Pode consumir o leite, o iogurte, tudo bem, tá? Não é isso que vai fazer o teu intestino deixar de funcionar bem porque consumiu o leite ou o iogurte, tá bom? Outra coisa também, se a gente utiliza os fitoquímicos, né? Os chás, e a variedade, né, de alimentos são bem bacanas pra gente ter. Quanto mais substâncias, a gente fala de fitoquímica, a gente chama de fitoquímicos, mas substâncias que tem nos chás, que tem nas frutas, que tem nas verduras, né, que vão auxiliar a proteger o nosso organismo contra determinadas doenças, a ativar o metabolismo, né, vão ajudar o nosso corpo. É bom a gente tá consumindo também. Ah, que chás são esses? Gente, chá verde, chá de hibisco, tá? Então, esses chás tem substâncias, tem fitoquímicos para consumir, e todas as frutas e verduras têm substâncias boas também, que ajudam a proteger o nosso corpo, não só no caso do intestino, mas também para outras doenças, tá? Então é bom a gente sempre procurar variar. Quanto mais variado nossa alimentação, melhor, tá? Então, com relação ao intestino, é isso que eu queria falar para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida ou querem deixar alguma sugestão, pode falar aqui, deixar aqui embaixo a sua sugestão, a sua dúvida, que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo no próximo vídeo, tá bom? Até mais!